Você está preparado para descobrir que a base da sua fé pode ter sido deliberadamente mutilada por séculos de controle institucional? Por milênios, os segredos guardados pela Igreja Ortodoxa da Etiópia permaneceram ocultos nas montanhas sagradas da África, preservando 81 livros divinos. Enquanto o Ocidente seguia um cânone reduzido e controlado, manuscritos milenares narravam histórias proibidas sobre anjos caídos e gigantes. Este conflito entre a preservação etíope e a censura romana ainda molda nosso entendimento espiritual hoje. Vamos mergulhar na origem histórica do cristianismo africano, decifrar os textos religiosos sobre os Néfilim, entender as manobras políticas de Roma e as profecias guardadas em Aksum. Se você sente o peso dessa revelação, digite a palavra arca nos comentários agora. Fique conosco até o final, pois o que está no último bloco poucos canais têm coragem de mostrar. Vamos à verdade. A Etiópia mantém uma das tradições cristãs mais antigas e intactas da Terra. Enquanto a Europa ainda estava mergulhada em ritos pagãos, o reino de Aksum já abraçava as Escrituras em sua plenitude. O isolamento geográfico dessas terras altas africanas funcionou como uma fortaleza natural, protegendo manuscritos que foram sistematicamente perseguidos ou alterados em outras partes do mundo. A Bíblia etíope, escrita na antiga língua ge'ez, contém 81 livros, superando vastamente os 66 da versão protestante ou os 73 da católica. Essa disparidade não é um erro de contagem, mas o resultado de uma preservação heróica contra a erosão do tempo e da política institucional que moldou o Ocidente. A linhagem real etíope, que se diz descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá, criou um ambiente único onde o Antigo e o Novo Testamento se fundiram sem as pressões de padronização que ocorreram no Império Romano. Essa autonomia permitiu que textos que desapareceram no resto do mundo fossem guardados em monastérios inacessíveis, protegidos por monges que dedicam a vida a copiar cada letra com precisão divina. A história da Etiópia é a história da resistência da palavra original contra a edição das conveniências imperiais. Dentro desse cânone expandido, reside o Livro de Enoque, uma obra que a Igreja Ocidental rotulou como perigosa e apócrifa. Este texto detalha com precisão cirúrgica a queda dos sentinelas, anjos que desceram à terra e geraram a linhagem dos gigantes, conhecidos como Néfilim. Essa narrativa preenche as lacunas profundas do Gênesis, explicando a origem da corrupção antediluviana e a necessidade do dilúvio, com uma riqueza de detalhes que o Vaticano preferiu omitir por séculos. Além de Enoque, o livro dos Jubileus oferece uma cronologia divina que reconecta o homem com os ciclos sagrados da criação, desafiando a estrutura simplificada imposta pela Vulgata Latina durante a Idade Média. Para os etíopes, esses livros nunca foram extras, mas peças fundamentais da revelação divina. A doutrina etíope reconhece a influência desses seres híbridos na história humana e a tecnologia proibida que eles trouxeram. Quando removemos esses livros da Bíblia comum, perdemos o contexto de passagens inteiras do Novo Testamento, inclusive as cartas de Judas e Pedro,
que citam diretamente as revelações de Enoque. A teologia etíope não teme a profundidade dessas verdades, abraçando a complexidade do mundo espiritual e as batalhas invisíveis que definem a existência humana. A centralização do poder religioso em Roma exigia um texto padronizado que pudesse ser controlado e interpretado apenas pela hierarquia eclesiástica estabelecida. Durante os grandes concílios ecumênicos, a seleção do que seria considerado sagrado foi frequentemente ditada por necessidades políticas e pela exclusão de correntes de pensamento que ameaçavam a hegemonia papal. A Bíblia etíope permaneceu estrategicamente fora desse alcance, servindo como uma testemunha silenciosa de um tempo em que a espiritualidade era mais vasta e menos codificada por interesses imperiais. A influência do Vaticano se espalhou pelo mundo através das cruzadas e do colonialismo, mas as montanhas da Etiópia permaneceram como um bastião impenetrável. Os editores romanos do cânone ocidental sabiam da existência desses textos africanos, mas optaram por excluí-los para simplificar a narrativa do controle espiritual e evitar questões difíceis sobre a natureza dos anjos e da linhagem humana. O fato de esses textos terem sobrevivido na periferia do Antigo Império é um testemunho da resistência de uma fé que não se curvou diante das diretrizes de Niceia ou de Trento. O que vemos hoje como uma Bíblia completa no Ocidente é, na verdade, uma versão editada para atender à governança de grandes instituições que temiam o conhecimento profundo das massas. As implicações proféticas guardadas nestas páginas ocultas apontam para uma convergência final em solo africano que muitos preferem ignorar. A tradição de que a verdadeira Arca da Aliança reside na Capela da Tábua, na Igreja de Santa Maria de Sião, em Aksum, não é apenas um mito folclórico local, mas uma peça central do quebra-cabeça escatológico descrito nos textos etíopes. Estes livros revelam que, no fim dos dias, a sabedoria que foi suprimida e escondida virá à tona para julgar a cegueira das nações e restaurar a verdade original. O que as autoridades religiosas tradicionais temem é que a autoridade espiritual suprema pode não residir nos palácios de mármore da Europa, mas sim nos pergaminhos de pele de cabra protegidos pelos guardiões solitários do deserto. A Bíblia etíope contém visões do futuro que detalham a queda dos sistemas impostos e o retorno à pureza do conhecimento antediluviano. Essas profecias sugerem que a Etiópia estenderá suas mãos para Deus em um momento crítico, revelando segredos que mudarão nossa compreensão sobre a vida, a morte e o julgamento final. Estamos vivendo o momento em que essas informações estão sendo digitalizadas e compartilhadas, quebrando as correntes do silêncio que o Vaticano tentou manter por mais de 1500 anos. Se esse vídeo abriu seus olhos hoje, eu preciso que você faça uma coisa. Escreva aqui nos comentários a palavra revelação. Não é coincidência que você chegou até aqui. Em João 8:32, a palavra diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Esse momento é agora. Deixa a palavra revelação nos comentários, curta o vídeo se a verdade te impactou e compartilha com alguém que ainda está dormindo. A próxima revelação vai ser ainda mais profunda. Obrigado por ficar até o final. Que a verdade que você descobriu hoje seja uma semente que nunca para de crescer. Até o próximo vídeo.